quero lhe perguntar uma coisa. Quando você pensa no Espírito Santo, o que vem à sua mente? Você pensa sobre o papel dele em sua vida? Você pensa se abriu a porta do seu coração para o Espírito Santo para realmente entrar e ensiná-lo, aconselhá-lo e guiá-lo nas coisas de Deus? Eu gostaria de ler uma pequena passagem da Escritura que demonstra um dos muitos papéis que o Espírito Santo tem na vida de um crente. Atos 8 capítulo 26-38 diz: Quanto a Filipe, um anjo do Senhor disse a ele: Vá para o sul, pela estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Então ele partiu e encontrou o tesoureiro da Etiópia, um eunuco de grande autoridade, que tinha vindo a Jerusalém para adorar. Ele estava sentado em sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: Vai e caminhe ao lado da carruagem. Filipe correu e ouviu o homem lendo do profeta Isaías. Filipe perguntou: Você entende o que você está lendo? Estão lendo, o homem respondeu: Como posso, a menos que alguém me instrua? E ele pediu a Filipe que subisse na carruagem e se sentasse com ele. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro é calado perante os tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e não recebeu justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: Me diga, se era o profeta falando de si mesmo ou de outra pessoa? Então, começando com esta mesma escritura, Filipe contou-lhe a boa nova de Jesus. Enquanto eles cavalgavam, chegaram a um pouco de água e o eunuco disse: Olha, tem um pouco de água. Por que não posso ser batizado? Ele mandou a carruagem parar e eles desceram na água e Filipe o batizou. Agora, eu quero escolher o que a Bíblia diz no versículo 29. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse a Filipe: Vai e caminhe ao lado da carruagem. Foi o Espírito Santo que levou Filipe a ir e encontrar o povo eunuco etíope de Deus, como o Espírito Santo sempre faz. Te inspirou a fazer algo ou ele já falou com você tão suavemente para não fazer algo? Não ir a algum lugar que você vê o Espírito Santo levou Filipe a ministrar sobre o Evangelho de Jesus Cristo a alguém que estava pronto para ser salvo? E você e eu devemos buscar ser guiados pelo Espírito Santo da mesma forma que o Espírito Santo pode te levar a orar por um familiar ou por um amigo sem que eles nunca tenham lhe dito nada que estão passando. O Espírito Santo pode levar você a pegar o telefone e oferecer a alguém uma palavra de encorajamento quando eles estão em um lugar escuro. E então, o que precisamos fazer é ser sensíveis à sua voz e, com isso em nossas mentes e em nossos corações, vamos diante do Senhor e pedir a Ele para nos ajudar a ser sensíveis à voz do Espírito Santo para que possamos não apenas ouvir, mas também fazer o que o Espírito Santo instruiu, porque essas instruções podem mudar nossas vidas ou a vida de outra pessoa. Querido Senhor, oramos para que sejamos as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Oramos para que o Espírito Santo conduza nós, em todas as nossas ações e ações. Espírito Santo nos conduz quando se trata da companhia que mantemos, nos leva a tomar decisões sábias quando se trata de nosso círculo interno e daqueles que estão em nosso círculo de influência. Pai, conduz-nos a estarmos cercados por homens e mulheres piedosos, aqueles que nos ajudarão em nossa fé. Ajude-nos a não andar no conselho dos ímpios, nem ficar no caminho dos pecadores. Pai, nos ajude a não sentar e descansar na roda dos escarnecedores. Sua palavra diz em Romanos 15 versículo 13, Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Agora que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz em acreditar que vocês podem abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo nos encha de esperança neste mundo. Há tantas coisas que podem deixar nós desanimados, há tantas coisas que acontecem nesta vida e elas ameaçam matar nossa alegria. Entretanto, Pai, eu oro para que a graça oferecida por Jesus Cristo e a paz que pode ser encontrada somente em Jesus Cristo. João 16 versículos 7 a 8 diz: No entanto, em verdade vos digo que é vantajoso para vocês que eu vá, porque se eu não for, o ajudador irá não vem a você, mas se eu for, eu o enviarei a você e quando ele vier, convencerá o mundo sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Espírito Santo, sempre que eu for tentado, por favor, convença-me em meu coração, lembre-me do preço que Jesus Cristo pagou por mim na cruz. Espírito Santo,
eu oro para que o Senhor trabalhe dentro de mim para que eu não encontre nenhum gozo ou prazer no pecado. Convença-me para que sempre que eu estiver em qualquer tipo de ambiente pecaminoso, eu oro para que eu seja perturbado, que eu fique inquieto em meu espírito, porque se isso não for agradável para o Senhor, eu não quero estar lá. Eu oro para que o Senhor me dê o desejo de permanecer puro diante do Senhor. Se eu não for, o ajudante não virá até você, mas se eu for embora. A graça oferecida por Jesus Cristo e a paz que pode ser encontrada somente em Jesus Cristo. João 16 versículos 7 e 8 diz: No entanto, em verdade vos digo que é vantajoso para vocês que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Espírito Santo, sempre que eu for tentado, por favor, convença-me em meu coração. Lembre-me do preço que Jesus Cristo pagou por mim na cruz. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor trabalhe dentro de mim para que eu não encontre nenhum gozo ou prazer no pecado. Convença-me para que sempre que eu estiver em qualquer tipo de ambiente pecaminoso, eu fique inquieto em meu espírito, porque se isso não for agradável para o Senhor, eu não quero estar lá. Eu oro para que o Senhor me dê o desejo de permanecer puro diante de Senhor. Seja nossa fonte de esperança. Eu oro para que o Espírito Santo seja nosso lembrete constante e presente da proteção que é oferecida por Jesus. Eu o enviarei a ti, Senhor Jesus, obrigado por enviar o ajudador, o Espírito Santo, sempre que estivermos nos sentindo impotentes. Sentindo-me fraco demais para orar, que o Espírito Santo nos fortaleça para lutar de joelhos. Senhor Jesus, seja louvado e honrado hoje. Dou as boas-vindas ao Espírito Santo em minha vida novamente. Dou as boas-vindas ao ajudador, o consolador, o advogado e o conselheiro. Dou boas-vindas ao Senhor para estar comigo sempre. Pai, obrigado por ouvir minha oração. É no poderoso nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.